A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, vocês sabem que é importante a gente estar sempre lendo a palavra do Senhor e refletindo na palavra do Senhor. Uma das reflexões que eu mais gosto de fazer e de observar são as colocações de Jesus. Jesus, ele faz muitas colocações e nós temos que ficar extremamente atentos, porque a nossa salvação depende da observância das palavras de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e eu e meu Pai viremos e faremos morada. Ora, irmãos, o Espírito de Deus habita em todos aqueles que obedecem à sua vontade, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Baseado nisso, irmãos, eu estava lendo hoje a respeito de Jesus, mas não colocado por Jesus, e sim pela profecia de Isaías, no capítulo 61, onde Jesus fala que o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E ele vai mais longe, ele fala que o Senhor me ungiu pela unção, ou seja, o Senhor nosso Deus ungiu a Jesus e pela unção enviou Jesus para nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Certo, irmãos? Não sou eu que estou falando, o próprio Jesus falou. E aí o que Jesus fala mais? Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Ora, irmãos, isso tudo num único versículo do capítulo 61. E em sequência, o segundo versículo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, Isaías vai fazendo um relato das vindas de Jesus e do que vai acontecer ao longo daqueles que seguirão a Jesus. Ora, irmãos, está tudo no capítulo 61. Devemos ler com muita atenção. Então, o versículo 1, irmãos, que eu quero me reter hoje, é basicamente a primeira vinda de Jesus, aquela que aconteceu há 2000 anos atrás, tá certo? Aproximadamente 2023 anos no calendário ocidental atual, mas nós sabemos que é um pouco diferente disso, né? O próprio calendário, existe umas dúvidas, mas não é o mais importante, irmãos. O mais importante é que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus veio para curar os nossos corações doloridos, para anunciar a liberdade de quando nós estávamos presos e escravizados, sem o conhecimento da graça de Deus, sem o conhecimento da salvação, sem o conhecimento da possibilidade de vivermos uma vida eterna em felicidade, em amor e, sobretudo, em paz, convivendo e vivendo na glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, Jesus, a primeira vinda dele foi para esta forma, né? E muitos da época de Jesus achavam que ele deveria vir para resgatar o reino de Israel, o reino temporal de Israel. Mas Jesus, em todas as suas manifestações, ele falava que o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino de Deus, aonde Deus, depois da ressurreição de Jesus, o colocou à sua destra. Então, Jesus hoje, ele está sentado à destra de Deus, esperando o grande dia do julgamento, aonde Deus vai colocar
os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, irmãos, isso tudo são revelações que a palavra de Deus nos dá. Então, quando lemos, irmãos, nós temos que atentar para a verdade que está colocada nas palavras, para a verdade e pela maravilhosa graça de Deus que Ele nos oferece através do conhecimento, através das palavras que Ele nos exorta para que sigamos. Ok, irmãos? Então, eu peço aos irmãos que leiam o capítulo 61, observem bem os detalhes, como Deus ungiu a Jesus, como Deus enviou Jesus, e qual é a missão de Jesus há 2000 anos atrás, qual foi a missão de Jesus. Exorto os irmãos, e os irmãos aí que queiram, continue lendo o capítulo 61, que mais na frente nós vamos colocar outros vídeos para mostrar para vocês todo o processo de vida e de vinda do Senhor Jesus e o que Ele vai trazer para nós e nos revelar nos versículos seguintes do capítulo 61 de Isaías. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as suas famílias, que Deus sempre esteja no coração de vocês, de todos nós, e nos dê a sua grande e maravilhosa paz. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.